Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês, como que a gente consegue acessar a localização, como que a gente consegue acessar a posição do usuário usando aí o React Native. Eu vou estar explicando aqui para vocês como fazer isso usando o Expo, o Expo CLI e também o React Native CLI, beleza? Com o Expo, a gente tem essa biblioteca aqui, Location, que é o Expo Location. A gente pode dar o comando expo install expo location, que vai ser instalada essa biblioteca. E a configuração dessa biblioteca, a gente pode resumir ela a esse use effect aqui que a gente tem como exemplo. Que basicamente o que esse use effect faz é pedir a permissão do usuário, A gente tem aqui o location.request foreground permission async, a gente vai pedir a permissão desse usuário, e caso o usuário nos dê permissão, a gente vai dar aqui um location.getCurrentPosition async para pegar a posição atual. E rolando aqui embaixo, a gente tem alguns métodos, e a maioria desses métodos aqui são para pedir permissão de formas diferentes, quando o app está em tela, quando o app está no background, quando ele não está em tela. Mas basicamente, o que nos interessa aqui, os métodos que a gente vai realmente usar, é o location.getCurrentPosition async e o location.watchPosition async. O getCurrentPosition async a gente vai pegar a posição atual do usuário de forma assíncrona, e a gente passa como argumento umas opções, que essa opção aqui pode ser um objeto, com a propriedade accuracy, que é a precisão que a gente quer tá pegando aí essa posição do usuário. E do watch position async a gente tem também as opções, um objeto de opções, onde aqui a gente pode passar mais propriedades, mas o mais importante aqui é o time interval, que é o intervalo que a gente vai ficar olhando a posição do usuário. E a gente tem que definir também uma função callback, que é a função que vai ser executada cada vez que a gente olhar ali a posição do usuário, dependendo do time interval que a gente passar. Beleza? Então a gente tem, essa aqui é o Expo Location, e a gente tem também outra biblioteca que eu vou recomendar aqui, que é o React Native Geolocation Service. Isso aqui a gente pode estar usando com o React Native CLI, a gente pode usar isso aqui com o Expo também, mas eu recomendo usar isso aqui com o usar com o Expo, a biblioteca lá oficial deles. E a gente tem aqui com o Geolocation Service, o React Native Geolocation Service, a gente pode usar ele com a nossa aplicação que foi feita ali, usando o React Native CLI. E a gente tem aqui o porquê de usar o React Native Geolocation Service, a instalação, compatibilidade, e aqui no setup a gente tem aqui um documento. E esse documento aqui ele vai basicamente mostrar para a gente como que fazer o setup usando o iOS, caso a gente esteja no React Native CLI, a gente vai ter que fazer essa configuração aqui para iOS e também para Android, beleza? É uns passos bem simples, que se você já desenvolve usando o React Native CLI, você vai conseguir fazer isso aqui sem problemas. Mas enfim, voltando aqui para a biblioteca em si, a gente tem o getCurrentPosition, que é o método getCurrentPosition, e também o watchPosition, onde aqui é um pouco diferente, a gente passa as callbacks de sucesso e erro, e também as opções, em terceiro lugar aqui, com o terceiro argumento, as opções, tanto no getCurrentPosition quanto no watchPosition. E a diferença aqui também que tem, que a gente tem esse método Request Authorization, que é um método que a gente coloca só quando a gente está desenvolvendo para iOS, porque isso aqui é para a gente pedir realmente a permissão do usuário, para pedir a permissão usando o Android, a gente vai usar uma biblioteca nativa do Android. Do Android não, do React Native, vocês vão ver aí no código. Mas enfim, a gente tem aqui esses dois métodos que eu vou estar demonstrando para vocês também. E aqui a gente tem listado as opções, o que a gente pode passar, tanto para o getCurrentPosition quanto para o watchPosition. E a gente tem aqui mais embaixo também o método clearWatch, que é para parar de ficar olhando ali, assistindo a posição do usuário. E a gente tem aqui também os códigos de erro que podem acontecer. Beleza? Então eu já falei demais, agora a gente pode vir aqui para o código, Esse código aqui a gente está usando o Expo Location, Eu vou demonstrar aqui usando o Expo Location e também a outra biblioteca, o React Native Geolocation Service. Mas enfim, aqui no Expo Location a gente tem aquele use effect, que eu mostrei para vocês lá na documentação do Expo. E aqui a gente dá basicamente um request foreground permission async, da mesma forma que tem lá, para pedir a permissão do usuário, para aparecer aquele pop-up na tela. E a gente tem mais aqui embaixo, um location.getCurrentPosition async,
que é onde eu vou pegar a posição desse usuário, né? E eu estou armazenando isso aqui na variável location e estou dando um console log nessa location aqui. Então, se eu abro o terminal, a gente já tem aqui no terminal o objeto de localização, né? Que foi retornado aí do método getCurrentPositionAsync, que é esse objeto aqui, né? A gente tem as coordenadas, né? Um objeto de coordenadas com os valores que nos interessam, um mocket e um timestamp também, beleza? E aqui mais embaixo, né, deixa eu trazer aqui o app, eu criei dois botões, né, um botão de start e um botão de stop, onde basicamente, o que esses botões fazem? A gente tem, né, a função aqui start tracking e stop tracking, porque aqui a gente vai manipular o método, né, watch position async, né, porque quando eu dou um start tracking, eu quero que ele comece a olhar a posição do usuário, aqui eu estou passando a cada 1000 milissegundos, né, a cada segundo, e no stop tracking ele vai parar de olhar. Beleza? E explicando isso aqui melhor, eu criei uma variável listener, né? Chamei ela vai iniciar como nulo, e aqui quando eu dou um start tracking, né? O listener vai receber um location.watchPositionAsync. E se a gente olha aqui melhor, né? Colocando o mouse aqui em cima, a gente pode ver, deixa eu tirar aqui o emulador, a gente pode ver que no watchPositionAsync ele retorna, se a gente olha bem, a gente tem aqui esses pares de parênteses, né, que são os argumentos aqui do watchPositionAsync, e depois dos dois pontos a gente tem o que ele retorna, né, que ele retorna uma promise com o método remove, né? Esse método remove é para remover o watchPositionAsync para a gente parar de ficar olhando ali a posição do usuário. Então a gente vai trabalhar com isso, né? Então já que ele retorna um promise, né, a variável listener agora ela vai ter um promise aqui dentro. E aqui no watchPositionAsync, né, o primeiro método são as opções, né, que nesse caso eu estou definindo um intervalo de 1 segundo e a precisão, né, no accuracy. A gente está dando aqui o location.accuracy, né, e aqui a gente tem os diferentes níveis de precisão, né? A gente tem lowest, mais baixo, baixo, mais alto, alto, melhor para navegação e o balanceado, né? Eu vou passar aqui esse best for navigation e como segundo argumento a gente tem a função callback, que aqui eu só estou dando um console log na posição que ele vai estar pegando lá do usuário. Só isso, mas aqui, né, você vai fazer o que você quiser com esse dado. Beleza? E aqui no stop tracking, né, na função stop tracking, a gente dá um listener.then, né, esse .then aqui é do nosso promise, né, que está sendo retornado aqui do watchPositionAsync, e eu estou passando aqui uma função, né, chamando isso aqui de listener, e a gente dá um listener.remove, né, para ele remover o listener e parar de ficar, né, olhando ali a posição do usuário. Beleza? Listener.remove. Opa, baguncei aqui o código. Mas enfim, é basicamente isso. Então se eu abro aqui o meu emulador, né, e clico em Start, a gente vai começar a assistir aqui a posição do usuário e vai começar a printar no console de 1 em 1 segundo, né? Eu cliquei ali em Start e a gente pode ver que no terminal, né, que a cada 1 segundo ele está atualizando os valores, né? E quando eu clico em Stop, né, ele vai parar de olhar a posição do usuário e assim a gente tem um ciclo aí de controle completo do método que o watchPositionAsync. E agora, né, a gente tem aqui a mesma estrutura, só que agora a gente está usando a biblioteca React Native Geolocation Service. Aqui eu estou num projeto que foi criado usando o React Native CLI, beleza? Então eu fiz toda aquela configuração lá também para Android, né, porque eu estou rodando isso aqui para Android, mas o uso aqui é muito parecido, né? Eu importei aqui o Geolocation, né, from React Native Geolocation Service, e aqui a gente tem aquele Use Effect. Beleza? Nesse Use Effect aqui ele tem a estrutura, né? Basicamente, como ele tem que ter uma função assíncrona dentro do Use Effect, né? A gente define aqui um par de parênteses, né? Dentro dele a gente coloca a função assíncrona e depois a gente coloca outro par de parênteses, né? Para executar essa função assíncrona dentro do Use Effect. Mas aqui a gente está usando, né, a biblioteca Permissions Android, né? Isso aqui está vindo do React Native e a gente está usando isso aqui para pedir permissão para o usuário, para a gente estar acessando aqui a permissão, para a gente estar acessando aqui a permissão, né? Para a gente estar pedindo permissão para o usuário, né? Permissions Android.request. Eu estou pedindo permissão para eu estou pedindo essa permissão aqui, né? Access Find Location, para a gente acessar a localização do usuário. Eu reinstalei o app aqui, né, para ele me pedir
a permissão, né? No do Expo também estava a mesma coisa, porque como eu já estava desenvolvendo aqui, eu já tinha dado permissão. Mas enfim, eu reinstalei o app aqui só para ele pedir aqui a permissão, né? A gente clica em Allow, ele vai permitir, e aí sim, a gente já passou por esse passo aqui, né? De pedir a permissão. E depois disso, né? O que eu faço é dar um geolocation.getCurrentPosition, eu pego a posição atual do usuário, e aqui a gente tem as funções callback, né? A callback de sucesso, a callback de erro, e aqui como terceiro argumento, caso eu quisesse passar, era as opções, né? Um objeto de opções. Mas enfim, ambas as callbacks aqui, né, de sucesso e de erro, na de sucesso eu estou dando um set location, né, no position.chords. Isso aqui é o conteúdo da próxima aula, mas eu vou dar aqui um console.log aqui no nosso, na nossa posição, né, no nosso position, só para a gente dar uma olhada aqui na estrutura disso, né. Salvando, né, a gente pode ver que ele printou aqui no console o objeto com as coordenadas, né, aqui ele só não está formatado, mas a estrutura aqui é a mesma, né, com a precisão, altitude, latitude, longitude, enfim, os valores que nos interessam. E essa é a forma de usar o getCurrentPosition. E a gente tem aqui mais embaixo a mesma estrutura que foi feita, né, com o Expo, que aqui a gente está basicamente, né, definindo a função Start Tracking e Stop Tracking. A diferença é que aqui no Geolocation, né, quando a gente dá o Watch Position, ele retorna um valor, né, um ID para a variável Listener. E no Stop Tracking eu dou um geolocation.clearWatch, né, a função clearWatch, e passo o ID, né, que foi retornado para mim, e ele vai parar de ficar ali ouvindo e buscando a permissão buscando a posição do usuário. Mas basicamente é isso, né? Eu dou um watch position aqui na callback de sucesso, eu estou dando um console log, na callback de erro também vou dar um console log, se der algum erro, né? E no stop tracking eu dou o geolocation.clearWatch, passo aqui o listener, né, que é o valor que foi retornado do watch position, e ele vai parar. Esse set new location, isso aqui é da próxima aula, então não se incomode com isso. Mas basicamente, se eu venho aqui no app e pressiono start, né, a gente pode ver que no console ele vai ficar printando a cada segundo o valor, né, os valores da posição do usuário. Aqui a posição não vai alterar, é óbvio, né, porque a gente está no emulador e a gente não está se movendo. Beleza? Mas se eu clico em stop, né, clicando em stop, ele vai parar de printar no console, o que prova aí que a gente tem, né, um ciclo completo aí de controle do watch position, do método, né, watch position, usando aqui a biblioteca React Native Geolocation Service. Beleza? Então para essa aula aí, eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida pode deixar um comentário aí logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.